Olá, meus amigos. Estou eu aqui de volta e o nosso bate-papo de hoje é a respeito da sinastria. Você sabe o que é uma sinastria? Bom, primeiramente eu quero lhe pedir para que você se inscreva no canal e deixe o seu like. Fique também à vontade para comentar, perguntar, compartilhar. Eu conto com a sua participação, ok? Então vamos lá. A comparação de mapas astrológicos é conhecida como sinastria, do prefixo grego sin, que significa união mútua, e astron, que quer dizer astro, estrela. Geralmente, antes de se casarem, há pessoas que procuram um astrólogo para fazer essa comparação. Mas para que isso serve? O que uma pessoa realmente está buscando quando solicita uma sinastria? A sinastria nada mais é senão a técnica de comparar dois ou mais mapas astrológicos para detectar quais os pontos que revelam afinidade e aqueles que indicam as principais divergências entre duas ou mais pessoas. O objetivo dessa atividade é permitir que se possa observar, sentir e trabalhar a relação com o intuito de melhorar a capacidade de integração. A sinastria é válida para qualquer tipo de relacionamento, e não só marido e mulher, namorado e namorada, mas também funcionário e patrão, sócios em negócios, membros de uma família, né? Sejam eles avós, pais, filhos, uma afiliada em relação ao seu clube. Apenas por meio do relacionamento humano é que o indivíduo pode se tornar verdadeiramente consciente das suas fragilidades e dos seus potenciais. Cada contato, assim, traz com ele a possibilidade de aprendizagem sobre si mesmo. Alguns relacionamentos que exigem um esforço maior, né, digamos assim, para se manter a harmonia, podem, com o passar do tempo, ensinar mais sobre si mesmo do que aqueles relacionamentos que exigem menos da pessoa. Mas, por outro lado, também há relacionamentos que não acrescentam absolutamente nada de proveitoso. Sendo assim, se de um lado é importante saber o que se esperar de si e do outro dentro de um relacionamento, também é importante ter espontaneidade para que se possa fazer conhecer e também dar espaço para que o outro se apresente como de fato é, logicamente, na medida do possível. No que se refere ao pai e à mãe, relações dessa natureza encontram-se na carta astrológica no que chamamos de eixo do destino. Chama-se eixo do destino porque as pessoas, em sua grande maioria, não escolhem a família em que vão encarnar. Ou seja, ninguém escolhe pai, mãe, irmãos. São raros os casos em que o espírito tem o direito de escolher a família onde encarnar. Mas a maioria encarna em famílias cujo ambiente encontra-se em consonância com o grau de evolutivo e de afinidade entre aquelas pessoas, ou seja, é uma escolha indireta. Não raro, são velhos conhecidos que voltam a se encontrar na mesma família. Isso acontece na minha família, pode acontecer na sua também. Também não é incomum que pessoas venham encarnar em famílias em que os relacionamentos são fontes de discórdias entre seus membros. Com certeza, nada se dá por acaso, né? Então, nestes casos, por meio da sinastria, é possível estimar o grau de compatibilidade entre as pessoas e o tipo de adaptação que cada um terá que fazer para conseguir chegar a um relacionamento realmente harmonioso com a outra. Especialmente se tratando de família, esses fatores devem ser levados bastante a sério, porque disso depende a qualidade dos relacionamentos que serão formados pela descendência. Lembram-se dos nossos vídeos a respeito da repetição dos padrões familiares? Então, a astrologia ensina que todos têm potencial para criar harmonia dentro de si mesmos e que são capazes de viver em harmonia com os outros, ao ponto de ficarem verdadeiramente em paz consigo mesmos. É óbvio que não se está aqui falando de perfeição, porque nós não temos isso para oferecer, né? Longe disso ainda, né? A gente ainda tem que melhorar muito. Mas é possível sim ter relacionamentos plenos. Eu conheço algumas pessoas, e você deve também conhecer, que de fato retroalimentam seus relacionamentos de uma maneira harmoniosa e que assim seguem a vida, crescendo, se desenvolvendo. Entretanto, não se pode negar que algumas pessoas são tão atormentadas por conflitos interiores que pode haver uma dúvida legítima sobre a sua real capacidade de conseguir qualquer tipo de afinidade com os outros. Então, se a pessoa não quiser mudar, não vai mudar.
Por meio da sinastria, um astrólogo observará primeiramente os mapas individuais, para identificar a capacidade de cada um de criar harmonia ao seu redor, sabendo que a qualidade do relacionamento pessoal é determinada até onde a pessoa desenvolve a si mesma. Ou seja, cada um só dá o que tem. Isso não significa que as pessoas muito evoluídas não possuem inimigos, né? Sabe por qual motivo elas também estão sujeitas a encontrar inimigos? Porque pessoas com alto nível de evolução não transigem em relação aos seus valores. Justamente por não transigirem, a chance é muito grande de se fazer inimigos. Vou dar um exemplo. Veja o caso de Gandhi. Por que o assassinaram? Porque ele era firme a respeito do valor da paz. Para quem não queria a paz, ele devia ser considerado um ferrenho inimigo, mas ele mesmo não era inimigo. Principalmente para as relações que tendem ao casamento, é recomendável a sinastria, porque, ordinariamente, é do casamento que virão os filhos. E em que contexto eu, você, todos nós queremos receber nossos filhos? Da saúde do casamento depende a saúde do núcleo familiar. E evolução, antes de tantas outras coisas, é relacionamento. E assim, aos casais que estão se desentendendo, eu recomendo a sinastria. E do mesmo modo aos casais que desejam se entender melhor, afinal de contas, né, pessoal, sempre há espaço para melhorar as relações dentro de um processo de desenvolvimento, porque a gente ainda é muito pequenininho, né? A gente não se conhece. Na prática, é muito comum que algumas pessoas, mesmo percebendo por meio da sinastria que são astrologicamente muito incompatíveis entre si, ainda assim venham se casar. Olha, isso aí não cabe nenhuma censura, tá? Em situações dessa natureza, é possível que cada companheiro necessite da experiência, da infelicidade conjugal, para ganhar em sabedoria e desenvolvimento. Há vários casos em que pessoas que tiveram um primeiro casamento infeliz, por meio daquela experiência, por meio daquele relacionamento, tenham chegado a um outro patamar de maturidade, tenham revisitado suas estruturas, tenham feito uma transmutação. Assim, não se pode dizer que aquele relacionamento, aquele casamento foi um tempo perdido, porque serviu para a pessoa, para que ela se preparasse para viver um grande amor conjugal. Porque há que se aprender a se viver, a se preparar para viver um bom relacionamento. Né? Porque assim, há muitas pessoas que dizem que querem um relacionamento feliz, mas se recusam a se tratar, colocando nas costas do outro toda a responsabilidade pela manutenção do relacionamento. Ah, eu quero encontrar uma pessoa maravilhosa. Você está se trabalhando para ser uma pessoa maravilhosa? Vocês já notaram quanto o número de feminicídios aumentou em anos recentes? Por qual motivo alguns homens não suportam a frustração quando o relacionamento chega ao fim? Por que ainda tantas mulheres atraem e insistem em conviver com homens violentos? Então, como é que analisamos isso? Relacionamentos disfuncionais refletem algo que os antecede, que são as disfunções individuais e familiares, principalmente. E não vamos ficar assim pensando que isso só está sujeito a acontecer na família do outro, né? No vizinho. Então, só os relacionamentos dirão quem cada um é e o que dele se pode esperar. Tudo isso também é aplicável às parcerias de trabalho, porque sociedade também é um tipo de casamento. Também é necessário se perguntar o que é que eu quero dessa associação, dessa parceria. Então, antes de estabelecer determinados tipos de associações de caráter duradouro, é recomendável se buscar uma melhor compreensão da sinastria. Isso pode lhe ser muito útil, sabia? Bom, eu vou ficando por aqui, né? Eu falei pra caramba hoje, né? Um beijo, meus amigos, e que Deus abençoe a todos e que possamos nos melhorar mesmo, tá? E oferecer o que a gente tiver de melhor nos nossos relacionamentos. Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus, tá?